Observa comigo como eu analiso o auto de prisão em flagrante delito antes da audiência de custódia. Eu vou trazer aqui para vocês um caso prático, real, porém sem identificar pessoas, nem características. É uma conversa de como eu analiso o auto de prisão em flagrante para fazer a audiência de custódia. Tudo acontece muito rápido. A audiência de custódia, se não acontece no mesmo dia, dependendo da hora, acontece no dia seguinte, que o advogado vai ter que ler com muita atenção esse documento, até para saber se o auto de prisão em flagrante está formalmente correto, conforme o Código de Processo Penal, se houve uma situação de flagrante e analisar os documentos que foram juntados. Vamos observar aqui de uma forma bem resumida, eu vou falar apenas sobre o fato. A questão aí é um crime de roubo, com aumento de pena pelo concurso de agentes, ou seja, duas pessoas em uma motocicleta no meio da rua roubaram, subtraíram, mediante ameaça, uma vítima que estava andando pela rua e eles subtraíram a carteira e o celular. Quando eles subtraíram, que eles estavam nessa motocicleta e se evadiram, vinha passando um carro, a vítima pediu ajuda e o motorista desse veículo correu em direção a essa moto na tentativa de pará-los. Eles, assustados, jogaram os objetos no chão e se evadiram do local. Porém, a polícia conseguiu chegar a tempo e, pelas características que a vítima contou aos policiais, eles identificaram esses suspeitos e o conduziram até a delegacia de polícia. A vítima também compareceu e diz que fez esse reconhecimento presencial lá na delegacia. Esse foi o fato. Agora vamos pensar aqui como o advogado vai analisar esse auto de prisão em flagrante delito. Eu coloquei aqui só uns tópicos que foram os documentos que foram juntados. É muito importante o advogado fazer essa análise minuciosa, detalhada do auto de prisão em flagrante delito. Agora tem o termo de depoimento do condutor. Quem é o condutor? O condutor, geralmente, é o próprio policial que estava realizando aquela diligência, que prendeu aquelas pessoas e conduziram até a delegacia de polícia. Esse é o condutor. Tem o termo de depoimento da testemunha, que é também o outro policial militar que estava envolvido nessa diligência. Tem o auto de exibição e apreensão, porque os objetos eles foram recuperados. E detalhe, eles não foram danificados. O aparelho celular estava em perfeito estado e a carteira também. Ele conseguiu todos os objetos de volta. Tem um recibo de entrega de pessoa, que é um documento que o condutor assina também. Tem o termo de declaração da vítima e quando a gente analisa, faz esse confronto do termo de depoimento do condutor e da testemunha com o da vítima, a gente observa uma contradição. Por quê? Porque os policiais, eles narraram a utilização de arma de fogo e a vítima nada mencionou sobre a arma de fogo. Esse é um detalhe importantíssimo que vai ser demonstrado na audiência de custódia. Mas você pode pensar, mas a audiência de custódia não se entra nos fatos, certo? Mas o juiz vai analisar a questão da periculosidade para saber se é uma situação de conceder a liberdade provisória com as medidas cautelares ou então converter aquele flagrante em prisão preventiva. Por isso que é uma questão que a gente deve demonstrar na audiência. Tem o termo de entrega, né, e restituição desses objetos à vítima, com assinatura. Tem o termo de qualificação e interrogatório dos conduzidos, eles ficaram em silêncio.
Tem a nota de culpa, a nota de ciência das garantias constitucionais, como o direito ao silêncio, o direito de comunicar a sua prisão a um familiar ou a pessoa por quem ele indique, e outras garantias constitucionais. Tem o boletim de ocorrência, e apenas consta somente o documento desses conduzidos à identidade, somente. Então, quando o advogado é contratado para fazer essa audiência de custódia, depois que ele leu o auto de prisão em flagrante delito, ele vai conversar primeiramente com os familiares, e aí ele vai fazer perguntas, e é importantíssimo que faça, até para saber se essa pessoa que foi presa, que é o seu constituinte, tem filhos menores de 12 anos e com quem eles estão, se ele está bem de saúde física, mental, se ele toma algum tipo de medicamento controlado, faz perguntas com relação à prisão, certo? E depois, quando for para a audiência de custódia, o advogado vai ter esse momento da entrevista reservada com o seu constituinte, e nessa audiência o advogado vai orientar o seu constituinte, principalmente já sabendo que a audiência de custódia, a finalidade é analisar a regularidade da prisão, saber se houve maus tratos ou tortura, a questão das medidas cautelares diversas da prisão, porque a prisão em flagrante, ela aconteceu, mas ela é temerária, porque a prisão em flagrante, ela não se sustenta sozinha. E como a prisão preventiva, ela é excepcional, ou seja, a regra é a liberdade, o advogado tem que fundamentar isso e juntar documentos também. Esse ponto muito importante que eu falei da arma de fogo é para demonstrar para o juiz que não houve aí a questão dessa periculosidade com relação ao uso da arma de fogo. A própria vítima nada mencionou. Nós não vamos aqui entrar nos fatos para falar de detalhes, não. É apenas dessa questão para demonstrar aí essa contradição, para que o juiz conceda a liberdade provisória, que é o objetivo da defesa, nesse momento. Aí, outro detalhe, é juntar documentos. Se o seu constituinte tem filhos menores de 12 anos, tem que juntar certidão de nascimento. Se ele trabalha, se tem uma atividade ilícita, então junta ou uma declaração, se não tiver anotações na carteira de trabalho, pede para que a família vá até a empresa e consiga essa declaração para juntar no dia da audiência. Então, observe que tudo acontece muito rápido, o advogado não tem muito tempo nem para estudar, por isso que tem que ser um advogado da área criminal para fazer audiência de custódia. Quando se trata da área criminal, tem que ser um especialista nessa área, porque o advogado de fora, ele não vai ter tempo para pegar livros e estudar, pegar a resolução 213 do CNJ, 214, fazer toda a leitura para saber como é a audiência de custódia, como é que ela funciona, qual é a finalidade, o que pode acontecer. Se acontecer algo diferente da audiência de custódia, como é que o advogado vai se portar. Então, são muitos detalhes. Agora, vamos voltar aqui para a audiência de custódia. O advogado orientou o seu constituinte e, gente, um detalhe muito importante, quando o advogado for conversar com o seu constituinte de forma reservada, é explicar o que ele vai exatamente falar. A audiência de custódia não é para entrar no mérito. O juiz vai perguntar a ele se ele quer ficar em silêncio ou se ele quer falar. E se ele disser que quer falar, o juiz vai perguntar como aconteceu a prisão. Não é para entrar no mérito, para dizer o que ele estava fazendo, nada disso.
O que o juiz quer saber é como foi realizado essa prisão. Se ele apanhou, como foi que os policiais o abordaram, quanto tempo ele ficou na viatura. São detalhes que não tem que entrar no mérito, não tem que falar nada dos fatos. É somente, exclusivamente sobre a prisão. Se os policiais bateram ou não bateram, se ele foi ameaçado pelo policial, por outras pessoas. É somente isso. A audiência de custódia, ela acontece muito rápido e termina muito rápido. A decisão foi o seguinte: o juiz homologou o flagrante por ter obedecido às regras do Código de Processo Penal, está formalmente, não tem nenhum vício, e concedeu a liberdade provisória e ainda disse assim com relação ao uso da arma de fogo. Contudo, a questão da utilização efetiva de arma de fogo não se mostra esclarecida, visto que não há no depoimento da vítima informação de uso de arma, mas tão somente do anúncio do assalto, o que confirma, aparentemente, a versão dos flagranteados que não se utilizaram de arma para a realização do delito. Contudo, é matéria que deve ser esclarecida melhor na instrução. Detalhe: foi concedida a liberdade provisória e mais outro detalhe importantíssimo. Tudo o que aconteceu aqui, tudo que foi falado aqui, não pode ser utilizado em prejuízo deles na fase de conhecimento. Ou seja, o representante do Ministério Público não pode ler o parágrafo e querer prejudicá-los. Isso aí o advogado, se acontecer, tem que se insurgir contra esse fato. Gente, esse foi o primeiro vídeo da playlist Observa Comigo. Se vocês gostam e querem mais vídeos assim de forma prática, uma conversa falando sobre um caso concreto e o desfecho, o que o advogado deve analisar, deixa aqui nos comentários. Você pode escrever também, observa comigo, curta esse vídeo e compartilha também, para que eu venha saber que vocês gostaram desse vídeo, até para que eu venha fazer mais vídeos nesse sentido. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.